Olá. Segundo o mapa da violência de 2012, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em 30 anos. Outro estudo do IBGE mostra que quase a metade dos casos de violência contra a mulher ocorre dentro de casa. Levantamentos indicam ainda que as agressões concentram-se após o expediente e aos finais de semana. O projeto de lei na Assembleia Legislativa prevê o funcionamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. O deputado Raul Marcelo, do PSOL, autor deste projeto de lei, a doutora Ana Rita de Souza Prata, do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, e a socióloga Mariana Conte, do coletivo feminista Rosa Lilás. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. A primeira Delegacia de Defesa da Mulher surgiu na cidade de São Paulo em 1985. Hoje são 126 em todo o estado, 309 no país. O deputado Raul Marcelo, do PSOL, é autor do projeto de lei 643 de 2015, que padroniza as delegacias da mulher. Elas ficariam abertas 24 horas por dia, dirigidas exclusivamente por delegadas do sexo feminino. O objetivo é reduzir os altos índices de violência, punir os agressores e prestar às vítimas um atendimento rápido e eficiente. O nome Delegacia de Defesa da Mulher seria mudado para Delegacia de Atendimento à Mulher. De acordo com o Mapa da Violência, publicado em 2012, foram registrados mais de 91 mil assassinatos de mulheres nos últimos 30 anos. Segundo o IBGE, 48% das ocorrências policiais foram na própria casa da vítima. Deputado Raul Marcelo, o seu projeto de lei prevê a padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher. O que é exatamente esta padronização? Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui no programa, cumprimentar você, a Ana, a Mariana Conte, que é socióloga e mestre da Unicamp, também a nossa defensora, que foi uma luta tão grande para que nós pudéssemos instituir a Defensoria Pública no estado de São Paulo, um dos últimos estados a instituir a Defensoria. Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder participar dessa discussão aqui hoje, nesse importante programa que cumpre essa missão da TV Pública. Esse projeto nós discutimos ele ao longo já da nossa campanha, no ano passado, com os coletivos que são ligados à luta dos direitos das mulheres aqui no estado de São Paulo. E o diagnóstico que se tem é que a maioria dos casos, quase 48%, como foi dito aí no começo da matéria, acontece dentro do próprio lar, da casa, e grande parte dessas agressões acontecem aos finais de semana. E nós temos um primeiro problema que eu acho que é muito grave no estado de São Paulo, é que grande parte das delegacias, se não quase todas, não abrem aos finais de semana. E também não funcionam 24 horas. Então, grande parte dessas agressões também acontecem à noite. Então, esse é o primeiro diagnóstico que nós nos propusemos a resolver essa situação com esse projeto de lei. O segundo é até uma mudança de nomenclatura. Muita gente pode falar, mas por que está querendo mudar o nome de Delegacia de Defesa da Mulher para atendimento? Porque nós não podemos ter apenas uma ação reativa, nós temos também ter uma ação proativa, de promoção de discussão em relação a gênero, promoção de reunião com casais, de discussão de políticas públicas para que as agressões e as mortes contra as mulheres no estado de São Paulo cessem. Então, nós precisamos, não é só uma delegacia, tem que ser uma delegacia também que sirva como um espaço público de promoção de uma cultura de paz, principalmente nas relações nos casais. Então, esse é um segundo ponto que eu julgo importante desse projeto de lei. E um terceiro ponto é que nós precisamos ter uma estrutura de atendimento mais adequada. Infelizmente, você tem muitos policiais que não têm uma capacitação nessa área. E é muito difícil, às vezes, para a mulher, depois a Mariana e a Ana podem tratar melhor disso até, de ir na delegacia e conversar com o delegado homem, que às vezes não tem uma capacitação nessa questão de gênero, não tem um aprofundamento, não militou na área, não é ligado às questões de direitos humanos. É por isso que nós colocamos no projeto uma questão para que tenha delegada mulher com capacitação nessa área, inclusive com escrivã e não escrivão. Porque a mulher vai no estado de choque muitas vezes para esse espaço e ela precisa que tenha ali já no primeiro momento uma abertura para um diálogo, no caso uma escrivã e uma delegada. Então são os pontos que eu acho fundamentais e também a obrigatoriedade, para que os municípios com mais de 100 mil habitantes tenham a Delegacia de Atendimento à Mulher. Porque hoje tem muitas regiões do estado de São Paulo que estão descobertas.
Então, esse é um espaço importante, né? E nós estamos querendo resolver essas questões. Delegacia 24 horas, delegada mulher, mudança da nomenclatura para que tenha uma visão mais abrangente dessa política e também uma padronização na infraestrutura, né? Quem puder, depois que fizer a questão de ler o projeto, vai ver lá que tem até equipamentos básicos que nós listamos, que são necessários que tenham ali para que a gente possa ter uma prestação de atendimento adequada para essa mulher que está em situação de vulnerabilidade e precisa ter um atendimento adequado. Essa questão da mudança da nomenclatura é porque a Delegacia de Defesa da Mulher ela pode remeter à ideia de apenas registrar uma queixa, registrar um boletim de ocorrência. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher envolve um trabalho muito maior, com outro tipo de amparo à mulher. Inclusive um trabalho vítima. proativo, né? De você, por exemplo, promover reuniões, né? Para que as pessoas estabeleçam mais o diálogo e não a violência física para resolver problemas dentro das casas, né? Então, você estabelecer contatos, por exemplo, com sociólogos, com psicólogos, para promover palestras, fazer uma ponte com as escolas, com as universidades, com o poder público. Então, que a delegacia não fique ali só esperando recebimento de denúncias, o famoso enxugar gelo, né? Mas que ela também tenha uma ação mais proativa. Por isso que o nome da nomenclatura não é qualquer coisa, né? Tem toda uma história por trás, são várias conferências das mulheres, tem várias obras, inclusive tratando desse tema, muita discussão, né? Então não é uma mudança qualquer, né? É uma questão que no fundo tem uma mudança também de comportamento em relação a esse importante espaço público da promoção da igualdade, né? Que é o espaço da Delegacia Especializada das Mulheres, que eu acho que foi, junto com a obra A Morte na Família, né? Da Marisa Correia, que inclusive uma antropóloga que fez o primeiro grande estudo, né, exaustivo dos casos de homicídio contra as mulheres, né? Uma pesquisa foi feita inclusive em Campinas, entre 52 e 72. Esse livro dela foi pioneiro, porque, Mauro, ela fez um estudo que até então o homicídio, né, contra a mulher, os argumentos que se colocavam era a defesa legítima da honra. E via de regra, dava-se absolvição, né? Esse era o entendimento do Poder Judiciário. Então, essa importante antropóloga fez esse estudo nos anos 70 e fez essa denúncia nesse livro, A Morte no Seio da Família, né? Essa Marisa Correia. De lá para cá, nós tivemos a primeira delegacia em 85, depois, em 2006, a Lei Maria da Penha, e agora que nós estamos promovendo e querendo aprovar, eu acho que esse é um projeto importante para ser aprovado aqui na Assembleia, é uma padronização estrutural, né? E também um passo além do que só a defesa, mas também a promoção da igualdade entre homem e mulher. Mariana, pegando esse raciocínio do deputado Raul Marcelo, da questão do lado reativo da Delegacia da Defesa da Mulher, como é hoje, passados esses 30 anos, desde a implantação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher, em 1985, aqui na cidade de São Paulo, dá para afirmar, então, a partir desse raciocínio, que a Delegacia da Mulher ainda não é uma realidade, uma vez que ela não presta o amparo que ela deveria na totalidade, no atendimento especializado? Bom, primeiro agradecer, Mauro, pelo convite, agradecer ao deputado Raul Marcelo pela iniciativa tão importante, agradecer a Ana Rita. Com certeza, na verdade, assim, a Delegacia da Mulher, isso está previsto, isso na Lei Maria da Penha, sempre foi uma reivindicação do movimento feminista, que a delegacia não tivesse um papel simplesmente de receber denúncias, mas que tivesse um papel e as instituições públicas como um todo, principalmente preventivo, né? Porque a violência contra a mulher, 50% dos casos de agressões são reincidentes. Então, ela é uma violência que está prevista, né? Ela é a violência contra a mulher está prevista e ela não foi resolvida, né? Porque a reincidência é muito grande. Na verdade, a gente fala que a mulher vive o ciclo da violência, né? O ciclo da violência. Muitas vezes as agressões começam com um xingamento, depois uma agressão física e muitas vezes levam ao assassinato. O dado que você passou, 92 mil assassinatos em 30 anos, sendo que quase metade disso foi na última década. Então, é uma situação muito séria. A mulher que vive uma situação de violência, ela precisa ter apoio das instituições públicas em geral para que ela consiga sair dessa situação, né? Para que ela não chegue no caso limite, que é o caso do assassinato. O assassinato é o caso limite, né? Mas isso já se prevê, porque é um processo que vai se agravando. A mulher que não sai da situação de violência, essa situação vai se agravando e se chega nesse caso limite trágico, muito sério, que é a questão do assassinato de mulheres, que é muito forte, né? É um dado muito, muito, muito grave. Doutora Ana Rita, o conceito de violência contra a mulher pode parecer uma coisa óbvia, uma vez que
a violência não é necessariamente a mulher apanhar, ela pode estar sofrendo um tipo de violência e não considerar aquilo como sendo uma violência. Então, o que pode parecer óbvio, na verdade, não é. Não tem que ter um esclarecimento melhor sobre o que é a violência contra a mulher. De fato, Mauro, a Lei Maria da Penha, ela fez questão de esclarecer isso para as mulheres, que a violência não é só física. A lei elenca ainda as violências patrimonial, sexual, moral e psicológica. Então, como a Mariana falou, esse ciclo de violência, ele normalmente existe com uma junção de todas essas formas de violência. Então, a Lei Maria da Penha não é uma lei que trouxe tipos penais novos. Ela é uma lei que trouxe uma forma de enxergar esses crimes que sempre ocorreram, mas de uma forma diferente. Então, para entender que é violência também o xingamento, que é violência também o constrangimento ou a proibição de sair com certas roupas, condutas muito naturalizadas nas relações familiares. Né? Então, assim, a forma de se receber essa mulher que está sofrendo essa violência, às vezes desde sempre, porque o âmbito doméstico não é só entre pessoas com uma relação de afeto, um namoro ou um casamento, mas a gente fala em violência doméstica também em família. Então, talvez o seu agressor seja o seu pai, e talvez você tenha nascido naquele ambiente de violência e nunca tenha percebido que você sofre violência. Então, a delegacia, como qualquer outro serviço de atendimento à mulher em situação de violência, ela tem que estar capacitada não só para receber a mulher e tipificar aquela conduta e lavrar o boletim de ocorrência. Ela tem que também estar capacitada para acolher a mulher e conseguir esclarecer para a própria vítima que aquilo que aquele agressor faz com ela é sim uma violência e pode sim ser um crime. Né? Então, eu acho a importância da gente enxergar a delegacia como mais um equipamento da rede de enfrentamento e não apenas um órgão da segurança pública, eu acho assim, elogiável porque as mulheres, hoje em dia, a delegacia é o lugar que elas não querem ir, porque lá não é um lugar que tenha um acolhimento, né, não tenha um entendimento da situação de vulnerabilidade, que a mulher está fragilizada e ela vai chorar. O que é o núcleo de defesa da mulher da Defensoria Pública e como é que a Delegacia de Defesa da Mulher ou a Delegacia especializada no atendimento à mulher pode se socorrer desses trabalhos que são realizados lá? Tá. O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública é um órgão de apoio aos defensores públicos, qualquer tipo de violência de gênero, não só a violência doméstica. Além disso, a gente trabalha com demandas coletivas, fomento e cobrança de políticas públicas e educação em direitos. Então, qualquer violência de gênero, é claro que a violência doméstica ainda é a violência de gênero mais, né, que a gente é mais acionada. A gente trabalha, né, coordenando e apoiando os defensores que estão nas varas de violência doméstica, mas a gente também atende alguns casos e tenta fazer, nessa articulação, essa rede de enfrentamento. A Lei Maria da Penha fala da rede. Então, trabalhar em conjunto com as delegacias, trabalhar em conjunto com os centros de referência, com as promotorias, todos esses serviços, a lei só vai ser efetiva mesmo quando todos esses serviços trabalharem bem e trabalharem em conjunto. Então, um encaminhando ao outro para que cada um faça o seu papel, um articulando com o outro, em algum caso mais específico. Então, o núcleo é o local onde as delegacias ou as mulheres podem encontrar para que sejam encaminhados e para que a gente busque uma política pública naquele local, naquela comunidade, naquela cidade.
Você está no programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei da autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê a padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP, falando hoje sobre o projeto de lei do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que prevê a padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Deputado Raul, por que o Estado brasileiro não tem sido capaz de tratar bem dessa questão? A legislação de 2006, a Lei Maria da Penha, num primeiro momento trouxe algum resultado. Em 2007 esses números caíram, depois voltaram a subir. Por que não caminhou na forma que deveria? Olha, o Brasil está no 7º no ranking, né, de violência contra a mulher no mundo. São 472 mortes por mês, que dá uma morte a cada 1h30. Nós vamos terminar o programa, meia hora depois, nós vamos ter mais uma mulher assassinada no Brasil. Então, de fato, o dado no país é alarmante. Mas nós também temos, né, níveis de homicídio epidêmicos no Brasil. Então, assim, de fato, o Brasil é uma sociedade. Eu estou lendo, inclusive, agora um livro, a biografia do Brasil, de uma historiadora aqui da Universidade de São Paulo, que ela fala, o centro do livro dela é que a construção da sociedade brasileira foi feita em cima da violência, né? São 350 anos de escravidão e uma república marcada por 2 ditaduras militares, né? A gente redemocratizou o país faz pouco tempo. Então, essa violência ela se expressa em várias frentes, e uma das frentes que nós estamos nos comprometendo a combater é a frente da violência contra a mulher. E eu acho que nós conseguimos ter muitos avanços. A Lei Maria da Penha é um avanço grande. Vamos lembrar aqui que o Brasil também é signatário de tratados internacionais, né? A Constituição também, no artigo 226, coloca a questão da proteção da família e da mulher, né? Então, assim, do ponto de vista legal, nós conseguimos, a minha avaliação, avançar bastante. Também existem hoje muitos municípios, Conselho da Mulher, né, secretarias. Então, tem uma estrutura mínima hoje. O que nós precisamos, de fato, é ter mais inovações do ponto de vista de políticas públicas, né, e o engajamento maior da sociedade para a gente começar a baixar esses níveis que são níveis assim que nos envergonham a todos, né? Por exemplo, nós tínhamos que ter um investimento mais forte do governo de São Paulo nas delegacias de atendimento às mulheres. E não dá só para ter a delegacia de atendimento à mulher, também nós precisamos ter as casas-abrigo, que é uma discussão que nós vamos fazer agora no plano plurianual e na lei orçamentária, porque muitas vezes essa relação de opressão, ela também vem acompanhada de uma relação de dependência econômica, né? Aí a mulher, às vezes, ela acaba deixando de fazer a denúncia com medo de sair da casa, né? E porque também tem muitas vezes a questão da responsabilidade com os filhos. Então, vai à delegacia, faz a denúncia, com certeza vai ter uma medida protetiva, que é o afastamento da mulher daquele agressor, né, daquele ex-companheiro agressor. E a mulher, às vezes, fica sem viabilidade econômica, que muitas vezes não está trabalhando, ou se está trabalhando, a renda não consegue para sustentar os filhos, não é, para pagar aluguel de uma casa. Então, você tem que ter uma estrutura. Muitas cidades têm a casa-abrigo, mas muitas cidades também não têm, e onde tem, às vezes, não é uma estrutura adequada. Então, a gente precisava ter uma rede de proteção. Eu acho que, nesse quesito, o governo de São Paulo está deixando muito a desejar, né? Então, nós estamos defendendo aqui na Assembleia, que no primeiro momento é isso, uma reorganização das delegacias, né, para que a gente possa ter um atendimento aos finais de semana, que é quando acontece a maioria aí das agressões, mas também, do ponto de vista orçamentário, a gente precisava ter um investimento maior para montar essa rede, que eu acho que porque tem muita subnotificação aí. Tem muita mulher que sofre agressão verbal, moral, sexual e que não faz a denúncia. Então, na verdade, a gente está trabalhando com uma parcela dos dados só. Eu acho que se nós tivéssemos essa rede de proteção, nós teríamos, inclusive, condição de ter mais denúncias. E, é claro, na medida que a gente tem mais denúncias, engajamento maior da sociedade, maior investimento do Estado, né, a gente pode avançar e reduzir essas taxas, que são taxas vergonhosas, que mostram que, de fato, o Brasil ainda não avançou nessa matéria. Mariana, tem ainda a questão da dependência emocional, né, da mulher que tem aquela dificuldade de separar o homem pelo qual ela se apaixonou do homem que a atacou, que a violentou. Tem isso também, né? Tem. Na verdade, a violência, e isso é uma coisa muito importante, a gente fala que é a violência de gênero. Isso foi um conceito, uma luta do movimento feminista para definir a violência contra a mulher como uma violência de gênero. E essa violência, ela está dentro de uma sociedade extremamente machista,
que constrói culturalmente uma relação de subordinação da mulher. Então, existe uma cultura construída de subordinação da mulher. E, o machismo está na cultura, ele está nas relações econômicas. Isso que o Raul colocou é muito importante. Muitas vezes a dependência não é só emocional, ela é econômica e emocional. Sim. Né? E ela está dentro do machismo, também está dentro do Estado. Né? Então, a nossa luta é para que a gente consiga construir uma cultura de emancipação das mulheres. Né? As mulheres precisam ter espaço de emancipação. O Estado tem que apoiar, tem que reconhecer, mas eu acho que o movimento feminista também tem um papel importante nisso, de auxiliar a mulher, fortalecer a mulher. É muito difícil para uma mulher que está num ciclo de violência, ela conseguir se livrar sozinha desse ciclo, né? Porque são concepções muito arraigadas. Né? A gente vive uma herança da sociedade patriarcal muito forte. Né? A gente tem essa herança muito forte na nossa sociedade. A raiz do problema, a raiz da violência contra a mulher está nessa sociedade patriarcal? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. No patriarcalismo, o homem ele exerce o centro do poder econômico e o centro do poder político. A mulher não é vista como um sujeito de direitos, não é um sujeito autônomo. A mulher é um apêndice do homem. E isso está arraigado nas nossas instituições, está arraigado nas relações econômicas e está arraigado na cultura. Então, a nossa luta, eu acho que a luta das mulheres, a luta do movimento feminista e a luta de todos esses que acreditam nos direitos humanos, né, é para que a gente consiga eliminar essa herança que é muito forte na nossa sociedade. E aí eu gostaria até de comentar que isso me preocupa muito, um movimento que se evidenciou agora com a aprovação dos planos municipais de educação, que foi um movimento de retirar dos planos municipais de educação qualquer menção ao termo gênero e orientação sexual. Eu acho que isso é muito sério, porque isso impede que o termo gênero e orientação sexual ser debatido nas escolas, né? Combater essa herança cultural, combater essa violência, combater o machismo dentro das escolas é fundamental para a mudança. Né? Se a gente está dizendo, né, que a violência contra a mulher ela tem como um dos seus pilares o machismo na sociedade e essa herança cultural, esse debate está dentro da escola é fundamental. Então eu vejo como um enorme retrocesso retirar o debate de gênero dos planos municipais, e eu acho que existe uma tendência, né, a tirar o gênero das políticas públicas em geral. Eu acho que isso é muito sério. Doutora Ana Rita, os mapas de violência sempre trazem informações. Uma delas, por exemplo, que 50% das mulheres entendem que a casa é o local onde elas mais se sentem seguras. Mas, ao mesmo tempo, 48%, quer dizer, quase a metade dos casos de violência acontecem dentro de casa. Tem um paradoxo aí, né? Essas mulheres estão erradas em achar que o ambiente doméstico é o que dá mais segurança? Na verdade, é o que elas idealizam, né? Acho que todos nós idealizamos a nossa casa como o nosso porto seguro, onde a gente se sente bem. Mas, como eu tinha falado antes, muitas mulheres estão em situação de violência e nem percebem. Então, nessa casa idealizada que ela buscou, é um lugar em que ela se sente segura, mas aos poucos ela vai percebendo que alguma coisa errada tem ali. Normalmente as violências vão se agravando e em algum momento ela vai perceber que houve essa frustração. Como é que se dá esse reconhecimento? Como é que sabe que a relação com o parceiro está violenta, é violenta? Eu acho que qualquer relação de desigualdade é uma relação violenta. Qualquer relação em que a mulher não tem o mesmo poder de decidir sobre as questões da família, a mulher não tem o mesmo poder de decidir o que vai se comprar com o dinheiro que a família tem, e que o homem cria as regras para a mulher que a seu bel prazer. Então, isso já é uma relação violenta. Pode ser que nunca tenha uma violência física, uma lesão corporal, mas essa desigualdade minar as esperanças da mulher e minar os sonhos da mulher, às vezes, eu quero voltar a estudar. Não, né, você não vai voltar a estudar, você não vai trabalhar mais, vai cuidar dos filhos. Então, eu acho que qualquer coisa que traga a essa mulher uma frustração, uma tristeza e essa sensação de por que
né, ele está fazendo isso comigo, o que eu fiz de errado. A mulher tem muito esse, né, acho que esse patriarcado é tão forte, essa cultura é tão forte, que as próprias mulheres se questionam onde eu estou errando, o que eu estou fazendo errado para ele me tratar assim. Então, eu acho que a partir daí a mulher tem que começar a observar e se questionar. Se né, que não é ela que está fazendo alguma coisa de errado, mas é que essa relação, essa pessoa não se relaciona de uma forma saudável, respeitando os direitos da mulher. Deputado Raul, como é que o senhor observa os trabalhos prestados pelas diversas secretarias de políticas para as mulheres? Esse trabalho desenvolvido por essas secretarias tem que circular pelas demais pastas também, é fundamental, senão também acaba não tendo o trabalho completo, que também não acontece hoje na Delegacia de Defesa. Então, a gente que trabalha com política pública, né, inclusive essa é uma das previsões do projeto, é que é importante que você tenha dados estatísticos, inclusive para você avaliar se a política pública funcionou ou não. E hoje, infelizmente, a gente não tem um georreferenciamento estadual sobre como é que andam a situação, né, quais são os tipos de violência que as mulheres mais sofrem em determinada região A ou determinada região B. Né, a gente não tem isso no estado de São Paulo. Inclusive, um dos artigos do nosso projeto é para instituir esse georreferenciamento, para fazer com que todas as delegacias, né, de atendimento futuramente à mulher, elas mandem para a Secretaria de Segurança disponibilizem isso num portal para que as pessoas que fazem pesquisa, né, que estudam esses temas e as pessoas que também atuam, vereadores, deputados, entidades, ONGs, possam cobrar e fiscalizar as políticas que estão sendo implantadas, porque hoje você não consegue nem avaliar, né, porque você não tem o que nós sabemos é que os dados estão crescendo, né, mas tem muita subnotificação, e as poucas políticas que nós temos hoje, a gente não consegue avaliar se elas estão funcionando ou não. Né? Então, de fato, sem esse sistema de informações, que é uma coisa que nós estamos, inclusive, defendendo nesse nosso projeto de lei, fica muito difícil para aqueles que atuam no controle e na fiscalização das ações do governo. A outra coisa que eu acho que é importante frisar é que o ponto fundamental desse projeto é o funcionamento das delegacias aos finais de semana e 24 horas. Eu acho que essa é uma... Se você pudesse falar assim, qual que é o inegociável desse projeto na tramitação dele aqui na Assembleia, o inegociável é isso. O segundo ponto que eu acho que também é muito importante é a necessidade de ter uma delegada mulher com formação de gênero, né, para poder receber, não só receber as mulheres, hein, porque quando você fala de gênero, você também está colocando os gays, lésbicas, né, travestis, porque o conceito de gênero ele é muito mais ampliado, até porque hoje as delegacias, elas recebem todas essas pessoas, né, porque são titulares de direitos. E aí tem também, dentro da questão de direitos humanos, o direito de poder ser atendido nessas delegacias debaixo, vamos chamar assim, desse guarda-chuva do gênero. Então, a necessidade de ter tanto a delegada quanto a escrivã. E a presença, né, da delegacia nas cidades com mais de 100 mil habitantes, para que a gente não deixe nenhuma região do estado de São Paulo descoberta dessa importante política. Eu acho que se nós tivéssemos esses pontos aprovados, né, nós poderíamos ter aí, a partir do ano que vem já, um trabalho aí com a Defensoria, com as entidades, as ONGs, os movimentos feministas, a gente poderia começar a ter um trabalho de reversão, principalmente aqui no estado de São Paulo, desses dados alarmantes, porque São Paulo não está tão, em relação aos outros estados, São Paulo está, vamos dizer assim, na questão das estatísticas, está bem abaixo, não é? Mas mesmo assim ainda é muito grande, então a gente precisa reduzir esses índices. Pela previsão do seu projeto, então, quantas cidades paulistas poderiam ter essas delegacias, considerando 100 mil habitantes? Quantas cidades paulistas? Olha, Mauro, eu não sei te dizer aqui agora de cabeça. Porque hoje são 100 e... nós vamos... Daria um bom salto. São 645 municípios, nós vamos ter aí, São Paulo tem muitos municípios com mais de 100 mil habitantes. Hoje são 126 só, em 645. Nós vamos ter uma ampliação enorme. Porque grande parte também estão centralizados aqui na Grande São Paulo, né? Porque se você tem a mulher ainda que não tem a coragem também de levar uma queixa adiante e a delegacia também está longe dela, aí ela não vai mesmo. Dificilmente vai. E ainda tem o próprio ambiente da delegacia, que já foi dito aqui pela Ana, né? Então, a mudança do nome é também para ter um espaço um pouco mais acolhedor, né? Para que a mulher se sinta bem nesse local, né? Até do ponto de vista estético, né? Você tirar um pouco daquele ambiente pesado que tem na delegacia e você ter ali uma delegacia de atendimento com uma roupagem mais feminina, tal, com funcionárias para atender as pessoas, com convênio com ONGs para que possam fazer um trabalho transversal de palestra, de curso, né?
E até apoios com PAT, né, das prefeituras que tem o PAT de amparo ao trabalhador, né, você ter, às vezes, algum curso de formação. Então a ideia da mudança da nomenclatura é importante e muitas regiões do estado de São Paulo estão descobertas, eu não sei te dizer aqui agora o número exato, mas como esse projeto começou a tramitar agora, nós vamos ter aí uma série de discussões em relação a ele, nós vamos trazer também esses dados que eu acho que são muito importantes para o debate, né? Você acompanha o programa Em Discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê a padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o estado de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei do deputado Raul Marcelo do PSOL, que trata da padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Doutora Ana Rita, quais são os números que nós temos em relação à Lei Maria da Penha, números relacionados a condenações? Então, o que se levantou nas varas de violência doméstica, considerando que aqui no estado de São Paulo temos apenas 9 varas de violência, que 1% dos processos tem condenação. Então, é um número, assim, escandalosamente baixo. E esses números são baixos por diversos fatores. Por conta da demora nos inquéritos policiais e no curso dos processos, o que acaba acarretando prescrição né, da pretensão punitiva daqueles crimes, principalmente os crimes quando são crimes mais leves, e também por muita discussão da questão da prova. Então, a palavra da mulher, normalmente essa violência contra a mulher acontece no seio da casa. Então, é uma violência sem testemunhas. E a palavra da vítima, ela é desqualificada. Então, a mulher muitas vezes não tem provas, além dela mesma, ou até dos filhos, às vezes crianças, daquela violência. Então, há muita absolvição nesse quesito. Infelizmente, isso é uma demonstração ainda, e eu acredito que muito na hora da mulher lavrar a ocorrência, que a palavra da mulher ela é relativizada, justamente, relativizada. Então, será que foi assim mesmo? Será que ela não está exagerando? Será que ela não provocou? Então, tudo isso faz com que a formação das provas seja fraca e isso vai, lá no final do processo, gerar essa absolvição. Isso coloca, né, Mariana, a mulher que está na situação de vítima na situação de culpada, né? Isso que acaba invertendo a situação. Isso é muito comum, né? A culpabilização da vítima. Né? Isso é muito comum e eu acho que isso que a Ana Rita coloca é muito importante, porque a violência contra a mulher, muitas vezes ela é uma violência invisível, difícil de ser comprovada. E mesmo quando ela é comprovada, né, quando existem evidências claras de que a violência acontece, muitas vezes ela é minimizada, como se a violência que acontece dentro de casa não fosse uma violência. Tem aquela ideia, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso traz consequências muito sérias. Né? Esse é um elemento cultural muito forte, de que a violência que acontece no espaço do privado, ela não é considerada uma violência menor. Isso foi uma das grandes lutas da lei da Maria da Penha, né, que até então a violência contra a mulher era considerada uma violência uma violência menos grave. Né? Uma das grandes lutas foi considerar a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. Então, dar para a violência contra a mulher o grau de gravidade que ela merece. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Que a violência contra a mulher seja considerada um problema um problema público, seja publicizado. Isso demonstra, não é, deputado, o quanto é importante o trabalho dentro da delegacia de realmente se acreditar na palavra da mulher e não colocar em xeque, não relativizar. Tudo começa ali. Se começar errado ali, lá na frente, o crime não vai ser tratado como deveria. Esse primeiro atendimento, na minha avaliação, ele é fundamental, né? E agora, é claro, com a publicização dos dados estatísticos, já referenciamento, inclusive em relação aos processos, nós podemos ter também uma cobrança maior da sociedade em relação ao Poder Judiciário, que eu acho que é de fundamental. Nós precisamos mudar um pouco essa ideia, né,
desse termo, né, da legitimidade do homicídio contra a mulher em defesa da honra, né, que é uma coisa absurda. Já a Marisa Corrêa denunciou isso no final dos anos 70, que é um trabalho pioneiro, e até hoje isso, infelizmente, 1% só de condenações, mostra que até hoje a gente não conseguiu dar um passo maior para superar essa situação. Então eu acho que a questão das informações, elas são muito importantes. Você me perguntou, Mauro, da questão dos dados, eu entabulei, né, os 30 municípios que têm o maior índice de homicídio contra a mulher no estado de São Paulo, com os anos que nós conseguimos levantar, que foi 2008, 2009 e 2010. Em Bugaçu, que vem em primeiro lugar, com 12,7 para 100 mil, né, não tem nenhum equipamento, por exemplo, de atendimento às mulheres. Isso não é por acaso, né? Isso é sintomático, mostra que, de fato, né, o município que é o campeão no estado de São Paulo em homicídios contra a mulher é um município que não tem nenhum equipamento de atendimento às mulheres. Por exemplo, não tem lá a delegacia de atendimento à mulher. Então, de fato, nós precisamos fazer com que isso aconteça e seja uma realidade hoje nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Nas cidades menores, né, eu acho que a gestão política e programas como esse, que acabam chegando aí para todo o estado, são importantes para que as prefeituras instituam lá o Conselho da Mulher, né, façam atividades nas escolas, na rede municipal, na rede estadual, para discutir esses temas que são muito importantes, né? Então, eu acho que nós precisamos avançar muito nessa matéria. Qual a dificuldade, deputado Raul Marcelo, como legislador? O senhor falou desses dados, o senhor conseguiu levantar 2008, 2009, 2010. Quando não se tem um número preciso sobre uma situação, quando não se conhece uma situação, quando não se conhece isso, fica mais difícil atacar. Quer dizer, como é que eu vou atacar se eu não sei exatamente qual é o meu alvo? Né? Para o legislador, como é que é enfrentar essa dificuldade? No Brasil, principalmente na área de segurança pública, eu sou da área de direitos humanos, já há quase 20 anos que eu milito nessa área, até tanto pela questão parlamentar como pela questão da advocacia. E vou te dizer, viu, Mauro, é muito triste, porque o Brasil, na área de segurança pública, a gente tem muito pouco debate, muito pouco acúmulo de discussão de políticas públicas, infelizmente, né? Eu vi agora, né, o Texas está discutindo também a volta dos 16 anos para 18 anos, né? É um estado dos Estados Unidos. E lá eles conseguiram fazer um levantamento que eu achei fantástico em relação ao custo processual de um adolescente, quando ele não é recuperado num estabelecimento de recuperação, né, quando ele praticou um ato infracional, ele acaba não é reincidente o termo, mas ele acaba cometendo um novo ato, mas aí já não mais ato infracional, e sim um delito, né, porque ele ficou maior de idade. Esse delito custa para o judiciário nos Estados Unidos, eles fizeram uma conta em torno de $1.700.000, né? No Brasil a gente não sabe o custo disso, nunca se fez um levantamento desse, é um levantamento importante para ser feito, né? Um levantamento fundamental. Eu tenho também um outro projeto na questão das mulheres, que é um outro projeto que a gente vem discutindo já com o movimento há muito tempo, da necessidade de nós zerarmos a reincidência nos casos em que já existe medida protetiva, não é? Que infelizmente é uma tragédia, em muitos estados, aqui em São Paulo isso acontece também, que é os casos limítrofe, né? Principalmente os casos de homicídio, acontecem já quando nós temos várias reincidências. E em casos, inclusive, que já tem decisão judicial de medida protetiva, para o agressor se afastar da mulher, né? Então a gente fez um projeto para colocar a tornozeleira, que não é nada pioneiro, não. No Espírito Santo foi feita essa política em 2013, 2014, eles zeraram para que o agressor que tinha tornozeleira zerou a reincidência, não teve mais reincidência. O Rio Grande do Sul também copiou, inclusive foi uma prática que ganhou aquele prêmio Inovare, que é um prêmio dado por práticas inovadoras dentro da justiça brasileira. Então nós estamos com um projeto desse também. Então são medidas como essa que podem contribuir, na minha avaliação, para que a gente possa ter aí uma redução nesses índices. Agora, é claro, é preciso ter também muita discussão nas escolas, investimento público, principalmente na questão das casas-abrigo, né? E uma mudança cultural, que é um esforço de toda a sociedade brasileira, para que a gente possa ter aí uma relação de respeito maior, né, entre os homens e as mulheres, e também a questão dos gays, travestis e lésbicas. Doutora Ana Rita, essa questão da dependência emocional da mulher em relação ao seu agressor, isso tem tratamento? Quer dizer, isso quando passa por uma equipe multidisciplinar, qual é o resultado que se tem? Tem sim, acho que a mulher ela a gente chama de empoderamento, a gente, né, pegou uma palavra inglesa e emprestada. A gente fala que a mulher empoderada, que é aquela mulher que consegue tomar as rédeas da sua própria vida, consegue tomar as suas decisões, ela consegue romper esse ciclo de violência, ela consegue criar novas relações saudáveis. E para esse empoderamento, ela precisa de um acolhimento humanizado e um apoio.
um apoio psicossocial, talvez se ela necessita desses cursos para ela conseguir se reintegrar no mercado de trabalho. Então, todo esse trabalho transversal, e por isso a importância da transversalidade na atuação das pastas, né? E esse é um pouco do trabalho das secretarias de política para as mulheres, lutar para que as mulheres tenham dentro da Secretaria de Habitação os seus benefícios, que tenham dentro da saúde os lugares, os hospitais de referência. Então, toda essa rede trabalhando em conjunto, essa mulher vai se empoderar e aí sim ela vai romper esse ciclo, porque o movimento de rompimento é feito pela mulher, mas muitas vezes ela acaba desistindo desse longo caminho que ela tem para se livrar dessa violência. Mariana, a pauta feminista, ela tem, por ter um caráter progressista, ela tem dificuldade de trânsito nos ambientes, nos setores mais reacionários? Infelizmente, sim, né? Eu acho que a gente vive uma cidade muito conservadora e, na verdade, até comentando um pouco isso que a Ana Rita colocou, porque o empoderamento passa por garantir direitos para as mulheres, direitos universais, direito como a educação. Então, a luta feminista, ela também é uma luta por educação pública de qualidade, direitos trabalhistas. A gente sabe que ainda existe uma desigualdade muito grande das mulheres nas relações de trabalho. Então, a luta feminista também é uma luta por garantir direitos trabalhistas. Então, infelizmente, a gente vive uma sociedade em que o conservadorismo moral, ele também é um conservadorismo que ataca os direitos. Né, os setores que hoje têm defendido, né, retrocessos, como limar o gênero do debate de educação, por exemplo, são os mesmos setores que estão atacando direitos fundamentais, que estão atacando os direitos de seguridade social, que estão privatizando a educação, que estão acabando com a saúde pública. Então, assim, eu acho que é uma luta universal. Né? Eu considero que a luta das mulheres é uma luta para a garantia de direitos para todos, também para as mulheres. É a luta pela igualdade. E isso passa por uma luta contra a desigualdade e passa por enfrentamento com setores bastante conservadores que, infelizmente, ainda estão aí dentro da política. Né? Eu vou aproveitar que você está com a palavra, o tempo do programa já está acabando. A sua conclusão sobre o nosso tema, qual a lição que a gente tira disso, sua mensagem, até um minuto, por favor, Mariana. Olha, eu acho que esse projeto ele é fundamental, né? Você garantir delegacias das mulheres aos finais de semana e a 24 horas, ela é um pressuposto para que a gente possa combater a violência contra a mulher. Mas ele é um primeiro passo, porque a luta contra a violência é uma luta que demanda um esforço muito grande de garantia de direitos para as mulheres, demanda uma mudança cultural na nossa sociedade, demanda que a gente discuta as desigualdades que estão colocadas na sociedade, dentro das escolas, nas instituições públicas, porque o Estado não pode ser conivente com isso. Né? Infelizmente, o nosso Estado é conivente, o nosso Estado ele legitima a violência. Na medida que ele não oferece condições para a mulher sair do ciclo de violência, ele legitima a violência. Então, é uma luta muito grande, né? É uma luta que demanda um esforço da sociedade e demanda também uma organização. Eu acho que as mulheres boa parte das mudanças que aconteceram e dos avanços que tiveram foi um processo de luta. Né? Houve muita luta das mulheres e do movimento feminista para colocar a evidência dos direitos, para fazer denúncia dos casos de violação. Né? Não só do movimento de mulheres, mas como o Raul bem colocou, a questão de gênero ela ultrapassa. Né? Travestis e transexuais são que têm uma identidade de gênero feminina, são excluídas. Né? A gente vê que tem um dado da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que fala que 90% dessa população está na prostituição. E 90% está na prostituição porque é o único lugar onde ela é aceita. Elas são excluídas das escolas, são excluídas da família, então elas acabam recaindo à prostituição. E aí estão sujeitas a inúmeras violências. Doutora Ana Rita, sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei do deputado que prevê a padronização das delegacias da mulher. Eu acho o projeto louvável. Acho que das bandeiras do movimento feminista, pelo menos a gente percebe isso na defensoria, são as delegacias funcionando 24 horas, durante os finais de semana. Aqui em São Paulo, nenhuma delegacia funciona 24 horas ou aos finais de semana, nenhuma delegacia da mulher.
Acho muito importante isso, acho muito importante as pessoas refletirem sobre essa questão de gênero, essa questão da violência, perceberem que o movimento feminista, ou essa busca pela igualdade, não é uma luta contra os homens, na verdade é uma luta para que mulheres e homens tenham direitos respeitados, tenham relações saudáveis. Então é isso que a gente tem que discutir, isso que a gente tem que buscar. Deputado Raul Marcelo, sua conclusão? Eu quero agradecer, Mauro, a Mariana Conte, a Ana, dizer que é um prazer poder participar dessa nossa reunião aqui, né? O pessoal aí da assessoria técnica aqui da TV da Assembleia, né? Agradecer o espaço, dizer que o projeto começou a tramitar aqui na Assembleia, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos, da qual eu faço parte. Nós vamos acompanhar toda a tramitação, vamos realizar algumas audiências públicas, aqui já fica o convite, né, para debater esse tema, que eu acho que é muito importante, é uma demanda muito grande, né, de quase que todas as entidades ligadas ao direito das mulheres aqui do Estado de São Paulo estão reclamando isso há muito tempo já, né, que acham um absurdo a grande parte da violência contra a mulher, quase 50%, acontecer no âmbito familiar. Nós sabemos que a grande parte dessa violência acontece aos finais de semana e as delegacias fechadas aos finais de semana é um absurdo, né? Então a ideia nossa é basicamente isso, delegacia 24 horas, com delegada mulher, com escrivã também, para que tenha um ambiente mais receptivo, né? Essa mudança de nomenclatura, para que tenha uma política também mais proativa, né? Uma padronização e a presença, né, das delegacias nas cidades com mais de 100 mil habitantes, para que a gente possa ter aí, né, pelo menos para contribuir no processo de ampliação das denúncias, de criminalização, da justiça em si, né, que a gente possa ter um avanço aqui no Estado de São Paulo. E as outras políticas públicas de defesa das mulheres, nós vamos seguir debatendo aí no orçamento e no plano plurianual. Tá? Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei da autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que trata da padronização das delegacias especializadas de atendimento à mulher no Estado de São Paulo. Quero agradecer a sua participação, a sua presença. Tchau, até o próximo programa.